Podemos, então? Podemos. Então, vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Alexandra Marsulo, sou doutora e mestra em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e atualmente eu sou docente no Instituto Federal de Roraima. Tá? Então, hoje eu serei a responsável por conduzir a nossa roda de consultoria. Então, desde já, eu desejo boas-vindas, né, a mais esse momento de um projeto que foi idealizado e é coordenado pelas professoras Elisa Ribeiro, Verônica Cortes e eu, né? E falando um pouco desse momento, dentre os inúmeros objetivos, né, que a gente elencou para fazer esse projeto, o que nós pretendemos, na verdade, é criar realmente uma cultura de prática de supervisão e discussão dos casos de intervenção, não só para qualificar, né, a nossa atuação na área de POT, mas também para trazer os inputs para a pesquisa nesse contexto, né? Entendendo da importância de se trabalhar, de fazer essa conexão entre a academia, entre as organizações, entre o mundo do trabalho, até para reafirmar a nossa prática, não é isso? Nossas rodas, elas acontecem sempre na última quinta-feira do mês, né, com tema diversificado, não sei se vocês têm acompanhado, mas a cada oportunidade, por exemplo, como aconteceu agora no mês de abril, eu vi que tem algumas pessoas aí que estavam no mês de abril, né? Nós tivemos a roda de supervisão falando da sobrecarga de trabalho virtual com a professora doutora Ana Limões de França, e no mês de março nós tivemos a nossa queridíssima professora Luciana Mourão, na roda de consultoria, onde ela trouxe aí uma discussão sobre o desenvolvimento de competências profissionais em contextos desafiadores. Então, hoje o nosso tema da roda de consultoria será a implementação de um programa de inovação, né? Então, eu quero agradecer muito ao Hugo Sandel por ter aceitado participar desse momento, né? Eu sei que o Hugo tem muito a contribuir para o nosso campo de atuação, então é uma alegria tê-lo aqui, viu, Hugo? É um prazer mesmo participar disso com você, com os demais professores, demais colegas. Bem, gente, então assim, ó, antes de iniciar a roda, eu tenho como sugestão a gente, acho que isso sempre acontece em todas as nossas rodas, da gente dedicar aqui 10 minutinhos, né, contadinhos aqui para não atrapalhar muito o nosso tempo, né, para conhecer um pouco de vocês que estão aí, das pessoas que mais uma vez estão aqui conosco, ou das pessoas que estão pela primeira vez nesse projeto, né? Então, queria uma rápida apresentação, se vocês puderem falar, alguns já têm um nome aí na tela, mas assim, fala da sua formação, do seu campo de atuação, e as pessoas que não conseguirem falar nesse momento, vocês podem colocar ali no chat, ou não quiserem mesmo falar, para que a gente conheça um pouquinho esse público, né? Para que o Hugo conheça, né, a quem ele está falando, para quem ele vai falar, e é bem interessante conhecer quem está aí do outro lado. Tá bom? Vamos iniciar, então, a apresentação. Deixa eu marcar aqui, Elisa, são 17h15, né? Então, aí 10 minutinhos para a gente conhecer o nosso público. O que vocês acham? Deixa eu ajudar iniciando, né? Eita, que beleza, Evelyn. Boa tarde a todos. O meu nome é Evelyn. Eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou docente da Universidade Católica Dom Bosco, professora das disciplinas de POT, supervisora de estágio básico, estágio específico, né, dos estágios em POT também. Trabalhei e trabalho nessa área há muitos anos. Hoje sou representante regional da ESP POT. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou figurinha marcada, né, porque eu não perco nenhuma. Tá muito bom, né? Eu acho que essa proposta é uma grande proposta, assim. Me agradou demais o tema do Hugo, estou bem ansiosa pela discussão. Vamos lá, o povo tímido aí. Dizem que o pessoal de organizacional é super... tem alta desenvoltura, mas cadê? Eu sou Luciana Mourão, sou mineira, mas estou no Rio de Janeiro. Estou na Universidade Salgado de Oliveira, no programa de pós, estou também como professora visitante na UERJ, né? E minha formação é em administração e meu doutorado foi em psicologia. Atualmente sou graduanda em psicologia e estou aí na área de POT há algum tempinho, né?
tanto em consultoria e, sobretudo, em pesquisa. É isso. Prazer estar com vocês, prazer enorme poder ouvir o Hugo. Eu vou aproveitar na sequência, eu tenho o prazer de ser colega de professora Luciana, lá na Universidade de Salgado de Oliveira, na pós, e sou membro da diretoria da SBPOT. Elisa, né? Eu não falei o nome. Lá, pessoal, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Carolina, sempre por aqui. Coisa boa. Então, tudo bom? Eu sou Carolina, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga formada pela UFRJ. Trabalho aí há mais de 10 anos na área organizacional, né? Meu foco sempre foi atuar no subcampo gestão de pessoas. E, enfim, acompanhei a última roda de supervisão, a última roda de consultoria e estou aqui novamente. Olá, gente. Eu não vou poder abrir minha câmera hoje, como eu tinha falado, mas então vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Débora, eu sou de Curitiba, mas moro e atuo aqui em Brasília no momento. Sou associada à SBPOT. Essa aqui é a minha segunda roda de supervisão. Eu sou psicóloga pela UFPR, né? E hoje eu tenho duas atuações, uma bem dentro da organização mesmo, sou analista sênior de gente de gestão da BB Seguros, então eu atuo com vários processos de trabalho, lá a gente cobra o escanteio e cabeceia para o gol, sabe? Então, atração e seleção, comunicação com o trabalhador, segurança psicológica, saúde mental. E externamente eu também gosto de atuar nessa intersecção de saúde mental e trabalho, nos serviços que eu ofereço, tanto de psicoterapia quanto de orientação profissional de carreira. E eu acho que é isso. Muito bem, Débora. Legal. Olá, gente, boa tarde. Oi, Stephanie. Meu nome é Stephanie, eu sou doutoranda na UFBA, né, na área de psicologia organizacional, e eu tenho como um dos temas de interesse a inovação, então acho que essa roda vai ser bem legal. E é a minha primeira roda, então é isso. Vai se apaixonar. Tomara, que bom. Boa tarde, eu sou a Débora Blanco, já que tem mais de uma Débora. Estou na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, minha formação em psicologia na PUC, em Porto Alegre. Tenho 22 anos de experiência já na área, tenho especialização em administração de RH. Já tinha participado de uma parte sobre casos, publicações de casos, mas não consegui participar, não consegui ter tempo de escrever. E a roda de consultoria é a primeira vez. Legal. Oi, gente, todas me escutam? Sim, muito bem. Perdão por não estar com a câmera ligada, minha internet está um pouco instável hoje. Na verdade, confesso que fiquei um pouco tímida ao entrar aqui. Na verdade, eu sou estudante ainda, eu faço psicologia na UFBA e vim através do convite que a Daiane fez para os estudantes da Psicojúnior. Eu faço parte da Psicojúnior, que é a empresa júnior de psicologia da UFBA. E é a minha vez aqui com vocês, né? Nunca havia participado da roda. Acho que vai ser um momento de bastante crescimento e aprendizado para mim. E já agradeço também, né, pelo convite. Seja bem-vinda, Renata. Na verdade, assim, é um prazer para a gente ter as pessoas, né, que estão atuando em empresas juniores, porque vocês são os nossos, vamos dizer assim, né, estão aí dentro dos grandes desafios e são as pessoas que vão colocar em prática, né, e estão colocando muitas vezes em prática a nossa área de atuação. E a gente fica muito feliz, né, Hugo, de ter esse público aqui. Obrigada Com pela certeza, recepção. porque as empresas júniores são responsáveis grandemente por conectar teoria e prática, né? Elas fazem literalmente essa costura, então isso é fantástico. Eu sou entusiasta e atuei em empresa júnior quando estava na graduação. Que bacana, que bom. Obrigada, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Juliana. Eu vou aproveitar a fala da Renata,
porque eu também sou estudante, eu sou aqui da UFSJ, vim a convite da professora Nivalda, que é a atual orientadora da Perfil Consultoria Júnior, a empresa no qual eu sou presidente atualmente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, e assim como a Renata, um pouquinho tímida, mas eu estou muito ansiosa, assim. Quero aprender bastante. Parabéns, Juliana. Vamos lá, gente. Cadê as outras aí? Eu vou primeiro ler o da Vanessa Risse. Ah, sim, por Ela favor. colocou aqui no chat, aí depois eu me apresento. Então, Vanessa Risse, ela é doutora em psicologia, professora pesquisadora no PPG, sim, do IMED, em Passo Fundo, e a linha de pesquisa dela é saúde e trabalho, e está interessada em processos de inovação nessa área. Acho que li tudo direitinho. E eu sou Daiane Benchevi, sou psicóloga organizacional de trabalho, sou do Maranhão, mas atualmente estou fazendo pós-doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia, e atualmente também estou como vice-presidente da SBPOT. Estou muito feliz de tê-los todos aqui, principalmente os alunos da empresa Júnior, que eu acho que essa interação entre o campo profissional e o campo acadêmico vai dar uma visão de mundo e de prática da psicologia muito interessante. Eu espero vê-los novamente formados e atuando, engrandecendo a nossa área aí mais na frente. Temos mais 5 minutinhos, né? Se alguém quiser ainda se apresentar. Boa noite, eu sou Giovana, eu também sou estudante de psicologia, porém eu sou estudante de psicologia da Univasf, estou aqui a convite de Verônica, e eu sou membro também de uma empresa júnior, da Paracê Consultoria Júnior, que é de psicologia, principalmente na área de POT. Bacana. Então, vou aproveitar para a gente continuar na mesma região. Então, gente, eu sou Verônica, estou junto com a Alexandra e a Elisa, né? Ajudando aí, contribuindo para organizar nossas rodas. Muito feliz de estarem todos aqui, principalmente a galera da empresa Júnior. Adorei Giovana estar aqui, né? Que eu sou, assim, fãzona da nossa empresa Júnior. Meu afastamento termina agora em junho, então eu volto com força total para a Univasf. Eu sou docente da Univasf, na área de POT, e doutoranda na UFBA, com o professor Vigílio e o professor Adriano. Prazer, Verônica. Nos falamos umas 10 horas por dia, né? Vamos lá, pessoal. Podemos, então, continuar? Já que ninguém mais quer se apresentar? Não tem problema. Quem quiser, você pode colocar aí no chat que a gente vai ler depois. O Hugo também acompanha para ele ter uma ideia do nosso público, tá bom, pessoal? Então, agora vamos definitivamente, né, iniciar a nossa roda. E eu começo por fazer uma breve apresentação, uma breve mesmo, porque o currículo do Hugo é imenso, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês conhecerem a história profissional do Hugo, né? Seus últimos trabalhos, né? O Hugo é consultor pela Evolua, escritor e cientista, é psicólogo e mestre em ciência do comportamento aplicada ao consumidor, atualmente cursa doutorado em psicologia social e organizacional, onde desenvolve uma tese sobre autogestão do desempenho no profissional. A sua tese originou o Performapa, né, um mapa de desempenho que oferece um panorama de atuação do trabalhador e aponta oportunidades de autodesenvolvimento, e a psicométrica, que é uma escala multidimensional com um olhar abrangente sobre o desempenho de profissionais em múltiplos contextos. Hugo tem experiência em organizações de serviço e da indústria no Brasil e no Reino Unido, atua conectado à perspectiva do consumidor, à do trabalhador, propondo soluções a partir da voz desses dois atores.
Nessa convergência, ele desenvolve intervenções baseadas em métodos diversificados, combinando para mapear a experiência dos clientes e dos funcionários de modo a fortalecer as suas jornadas, né? Quem quiser pode acompanhar pelo seu currículo Lattes também, para se conhecer um pouco mais. Bem, pessoal, eu ressalto que ao final da apresentação do Hugo, né, segue os debates sobre a temática. Vocês podem fazer diretamente as perguntas ao Hugo ao final ou colocar no chat mesmo, para que a gente possa perguntá-lo, ok? Então, Hugo, seja muito bem-vindo. Tá? É um prazer conduzir esse momento que é tão inspirador com você, né? E também pelo seu trabalho que é tão inspirador. Então, a partir de agora, a palavra é sua, tá bom? Obrigado, Alexandra. É um prazer inenarrável. Aqui não é força de expressão, não. A minha história com a SBPOT é lá desde o primeiro CBPOT. Eu era um estagiário e fui ao primeiro CBPOT, movi céus e terras para conseguir ir a Salvador e fiquei tão encantado e inspirado. Então, esse tema inspiração que a gente está tocando aqui é toda a minha relação com a SBPOT, que abriga a profissionais que eu admiro profundamente, muito sérios, né? muito inspiradores e muito generosos ao ensinar, e praticamente tudo que eu sei de psicologia organizacional foi com esse grupo que eu aprendi. Então, o orgulho de estar aqui é definitivamente inenarrável. Eu achei muito interessante o convite para a roda, né? Porque é uma honra gigante, mas também porque a gente começou a falar sobre o programa de inovação, e era um tema que, assim, a gente, né, quando a gente está dentro da organização, né, e esse é um programa que é uma roda, a gente está numa roda de consultoria. É uma consultoria, mas na ocasião foi uma consultoria interna, né? Eu estava numa holding e prestando o serviço para empresas daquela holding. Como consultor interno. E é interessante porque você vai um projeto atrás do outro, né? E, de repente, quando para um pouquinho para contemplar, para revisitar, aí a gente talvez dá mais conta da profundidade que atingiu com esse projeto. Por isso que a gente quis trazer aqui para vocês, porque ele está bem atual, né, no sentido de que as organizações estão cada vez mais olhando e buscando fomentar a inovação, e porque também é um projeto que me deu muito orgulho em conduzir, especialmente pelo tanto que a gente conseguiu tocar pessoas, e vocês vão ver ao longo da história que eu vou contar desse projeto. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para ter um apoio na apresentação, né, para eu ir contando essa história, e ela vai me ajudar. Vocês já estão vendo? Só dá um sinalzinho. Beleza. Aqui, vocês vão ver uma coisa meio curiosa. Assim, aqui não é não confundir um com o outro, é confundir sim. Né? Quando eu desenvolvi esse projeto, foi uma experiência tão legal lá na organização, quando eu estava trabalhando dentro dela, que ao batizar esse projeto com o nome Evolua, ele veio a ser o nome da minha empresa mais tarde, quando eu saí, né, daquela empresa para montar a minha consultoria. Né? Então, era um nome que eu gostei e que ficou não só no projeto que eu fiz com tanto carinho, como também virou a minha empresa. Então, nesse caso, pode confundir, porque a mesma pessoa batizando nos dois casos. Né? Pode ser talvez um pouco de falta de inovação para inventar o nome, mas, na verdade, vocês vão ver que o que eu faço hoje é uma continuidade daquele trabalho que era feito ali. Bom, vamos falar, então, de... Deixa eu ver se eu me acerto aqui com o mouse. Vamos falar da implementação de um programa de inovação. Né? Esse programa ele rodou durante alguns anos, né? E eu vou contar para vocês essa história do início até os impactos que ela gerou na organização. Bom, para começar, quando a gente fala de inovação, a gente pensa, né? Hoje em dia a gente tem que pode ser considerado até um problema com inovação, porque a gente tem alguns avanços tecnológicos e coisas tão inovadoras, né, tão empolgantes que a gente vê e que ficam sendo massificadas na mídia sobre determinadas formas de inovação, que a gente
muitas pessoas acham que inovação é só essa coisa radical, disruptiva, né, que as pessoas buscam tanto e que são experiências sexy, vamos dizer, né, como o pessoal brinca, assim, porque fazer uma inovação é inventar um Booking.com que muda a forma como as pessoas consomem a hospedagem em hotéis, é fazer um Uber, né, que todo mundo quer uberizar tudo hoje em dia, porque muda a forma como a gente consome transporte, e dá oportunidades de trabalho, etc. Só que existe um espectro amplo de inovação. E muitas vezes, quando a gente privilegia essa forma de encarar ou se restringe a ela, a gente não dá importância, por exemplo, se alguém inventa uma chave de boca, com uma haste um pouco mais longa, talvez, ou no tamanho exato que não havia possibilidade, ou alguém vem com uma ideia revolucionária de dobrar a extensão de um parafuso numa tampa no chão de um ônibus. Aí a gente vai, mas isso é inovação? Que bobagem, isso é o óbvio. Mas é óbvio que ninguém tinha pensado antes. Então, o que será que é inovação? A gente tem que se perguntar, porque a gente vê num ranking como esse que vocês estão vendo na tela de empresas inovadoras, tem algumas que são que produziram essas revoluções, né, que mudaram o jeito da gente fazer alguma coisa, e outras que vêm fazendo, por exemplo, uma Adidas faz tênis desde sempre, continua fazendo tênis. O que vai evoluindo, né, não é revolucionário. Eles não vão fazer 3 pés de tênis, porque a gente só tem 2. Eles não vão fazer mudanças significativas que não sejam fazer evoluir aquele produto. Né? Então, existem duas perspectivas, né, mais ou menos polares, sobre o que seria inovação. Uma que a gente acaba chamando de inovação mesmo, que seria essa mais revolucionária, e a gente pode dar um nome a um caso especial de inovação, que é o da adaptação. Né? E o que os estudiosos têm percebido é que existe um perfil de pessoas que são inovadoras, mas que podem ser mais para um lado, mais para outro. Né? Então, aqueles que são inovadores da disrupção são mais indisciplinados, inventam, estão sempre criando um jeito ou coisas novas, e estão sempre se antecipando a problemas. Né? Por outro lado, os adaptadores eles são mais rotineiros nessa busca de melhoria, porque as melhorias são menores. Né? Em termos de impacto, a gente não pode dizer que um é maior que o outro. Então, por isso é que a gente brinca com a coisa de que o disruptivo é sexy, e o outro pode ter impactos talvez até maiores, né? E a gente vai ver alguns exemplos mais adiante desses impactos que alguém pode até desdenhar, né? Quando vê, como eu falei, um parafuso com o dobro da extensão, que diferença que isso faz? Milhões de dólares, só isso. Bom, além dessa questão do nível individual, né, das características das pessoas que são inovadoras, tanto para o lado da adaptação quanto para o lado da inovação, a gente deve considerar também o ambiente que isso acontece. Né? E tanto do ponto de vista de que organização é e que cultura essa organização tem, o quanto que ela favorece, né, surgir a inovação dentro dela, ou quanto que não há lugar para a inovação ocorrer. Então, isso muitas vezes é o objeto da intervenção. Né? Não é trocar as pessoas ou fazer com que as pessoas sejam inovadoras, às vezes é só dar oportunidade para aparecer e se aplicar e se generalizar as inovações que elas já estão fazendo no seu dia a dia. E a situação específica, se existe um momento que está demandando a inovação de forma peculiar. Dentro esse trio, né, de variáveis, vai definir um cenário para a gente considerar e atuar em relação a buscar inovação, seja, né, a inovação propriamente dita, ou seja, a adaptação. Né? Hoje a gente vai dar grandes saltos, né, e a palavra da moda é a disrupção, e a minha implicância é justamente porque ela acaba fazendo com que a outra pareça menos valiosa, né? Mas o que essa inovação tem de peculiar também é que muitas vezes ela acontece em laboratórios, conduzida por forças-tarefas, ela fica meio à parte, né? É aquela unidade de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento da organização, que às vezes é até fora da organização, né? Ou é para poucos, né? E tem pouco acesso. E a adaptação, ela está mais relacionada com melhorias
graduais, com um hábito de ver possibilidades de melhoria e ir aplicando essas possibilidades de melhoria. Então, ela é suave, mas ela tem grande impacto no longo prazo também. Aí já puxando para o programa que eu vim apresentar para vocês e compartilhar com vocês, o programa de inovação Evolua, ele tinha algumas, nesses 3 níveis ele tinha algumas características, né? Quando ele veio a demanda para a gente já fazia, a organização fazia pesquisas de satisfação e pesquisas de clima com os funcionários, e os problemas que eram identificados nessas pesquisas eram bem evidentes, o que devia ser feito sobre eles era bem evidente, mas não acontecia. Então, ela tinha uma dificuldade de resolver problemas e acabava aparecendo de novo, o mesmo problema aparecia ano após ano. Né? E existia, no geral, uma certa... Embora as reclamações crescessem, porque era um setor... a gente está falando de uma empresa do setor rodoviário, era um setor onde evoluía pouco, tinha pouca mudança, né? O mercado estava mudando barbaramente. Então, essas disrupções que eu estava comentando, inclusive no transporte, com Uber, com Buser, que faz um sistema de turismo meio uberizado, eles estavam acontecendo, e então a expectativa do cliente sobre o serviço prestado estava aumentando. Então, não é que o serviço estava piorando, mas o cliente percebia como pior, ou se via no direito de se queixar de algo que ele não se queixava antes, porque a expectativa dele estava ficando diferente. E dentro da organização, a gente tinha uma situação que era uma normalização da insatisfação. Eu já ouvi coisas do tipo, de alguém grande, né, com o poder de fazer diferença, não, mas você está falando de atraso? Menos de 1 hora, para mim, não é atraso. E, pasme, nesse momento a gente estava falando de uma viagem que levava menos de 1 hora, ou seja, a pessoa ainda nem tinha partido quando já devia ter chegado. E a gente tinha categoricamente essa opinião dentro de casa. A primeira vez que eu acompanhei uma operação de carnaval, que vocês podem imaginar que é uma coisa gigantesca, que sempre tem o RJTV ou a TV local, né, num plantão lá para mostrar as saídas de ônibus, os atrasos, e a gente encontra o diretor da empresa, que ele conta para a gente, não, está tudo sob controle, tudo tranquilo, só 4 horas de atraso. As pessoas mofando no sábado de manhã de carnaval, esperando sua partida, e isso era considerado absolutamente normal. Então, existia uma normalização, né? E como é que você, então, faz as pessoas se mexerem para, né, se indignarem com os problemas, para aí sim poder agir sobre eles? Isso era um ponto que a gente tinha a trabalhar. Além de ser, né, um grupo de transporte rodoviário, você tinha também uma característica extremamente vertical nessa organização. Né? Você tem a hierarquia é muito respeitada, tem muitos níveis, mas ela se encontrava num momento de mudança já havia uma proposta de mudança da cultura, e ela estava então implementando valores que eram valores desejáveis para nortear o modo de fazer negócios nessa organização. E as pessoas... acho que tem alguém pedindo... já autorizar. A gente encontrava na organização assim, uma baixa capacitação técnica, em geral, muitos cargos operacionais, um nível, uma pirâmide muito achatada, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas queriam ser vistas. Né? Tinha uma coisa que era verbalizada com uma expectativa de ser reconhecido, mas, na verdade, de ser enxergado, de ser ouvido. E a gente começou a produzir um pouco isso quando fez as pesquisas que eu mencionei. Né? E um desejo de participar. As pessoas viam que poderiam contribuir de alguma forma, mas por conta do verticalismo não se sentiam, não viam acesso para poder dar suas ideias e suas contribuições. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, que assim, a mudança ela não acontece, às vezes a gente faz um relato, né, ou vê um case, né, porque case é sempre enfeitado, né, e as mudanças parecem se encaixar perfeitamente, né, mas a verdade é que a mudança nas organizações, quando elas quando elas empreendem uma grande mudança
ela vem meio que os elementos vão se sobrepondo, ou um dá mais certo, ou um acontece antes, né? Pega, outro não pega, você tem que procurar uma outra forma. Eu comentei que a organização estava fazendo uma busca de ratificar, né? de valores que ela almejava. A gente já está aqui num segundo ciclo dessa busca de ratificar valores, o primeiro não tinha dado muito certo. Mas pesquisa deu super certo, né? Logo de cara, a gente conseguiu encontrar bons recursos. E baratos, né? Quando você faz dentro de casa, porque era o caso, era eu fazendo, fica muito barato em comparação a orçamentos que a gente tinha feito. E eu sempre batalhei muito para fazer eu mesmo, porque eu queria aprender a fazer. Basicamente, eu estava naquele momento querendo todas as oportunidades para fazer caseiramente, inclusive o programa de inovação foi isso, para que eu pudesse ter essa experiência, né? Para mim era uma vantagem, porque muitas vezes a gente atuando na área de gestão de pessoas nas organizações, fica meramente fazendo gerenciamento de contratos, né? Isso é chato para a Dedel, fica conferindo pagamento e conta e cobrança, é muito chato. O gostoso mesmo fazer é botar em prática a nossa psicologia organizacional. Não que uma coisa, às vezes você sempre tem que fazer a outra, né? Mas é bom diluir, né? Misturar um pouquinho, uma coisa, fazer os dois. E aí a gente já estava numa edição das últimas, antes da gente iniciar esse programa, a gente tinha essas amostras, né? Nas pesquisas com clientes e com os empregados da organização. Então, a gente tinha muita gente falando, a gente tinha muita voz para compartilhar e queria que ela de alguma forma impactasse as pessoas, né? Então esse é um parênteses aqui que eu quis fazer só para dar uma noção de que assim a gente tinha já muita evidência, muita informação sobre sobre aquela realidade, né, sobre as necessidades e o que almejavam os clientes e os funcionários, mas a gente não estava ainda conseguindo fazer acontecer, né? Então a gente tinha essas evidências, mas e problemas recorrentes e não sabia bem o que fazer com isso. E a gente verificava tolerância a desvios, uma baixa qualificação geral, uma cultura mudando, mas ainda, né, patinando para fazer essa mudança, mas a gente tinha evidências disponíveis, a gente tinha como medir efeitos do que a gente se propusesse a fazer. Isso é uma grande vantagem, porque você fica mais fácil convencer, né? Primeiro, provar que está problemático, e em segundo, mostrar que aquilo fez diferença. Então, a gente optou por uma abordagem da inovação no sentido da adaptação. Eu confesso que eu tenho um viés aqui mesmo, porque eu tenho uma preferência por isso. Porque, como eu falei, a inovação sexy, ela acaba ficando restrita a laboratórios, a grandes figurões discutindo, filosofando sobre coisas assim de alta tecnologia, etc. Essa aqui, ela toca nas pessoas, no dia a dia, ela toca em gente como a gente, né? A gente reconhece os desafios de forma muito mais fácil, porque eles são muito mais concretos, e, ao mesmo tempo, quando ela impacta e faz diferença para as pessoas, faz diferença para um monte de gente. Quando as pessoas buscam soluções, tem o patrocínio para buscar soluções para problemas e compartilham, né, quando elas encontram soluções e aquilo é aplicado, é levado para outras pessoas, isso impacta muita gente. É isso que para mim, é uma curtição enorme. Então, a gente tinha como desafio aqui promover a adaptação, né, em função a partir de todos os diagnósticos que a gente tinha, de todos os problemas que eram vistos, assim, que primeiro eles começassem a causar incômodo, né, que esses problemas eles começassem a incomodar as pessoas a ponto delas quererem fazer algo a respeito, né? A gente tinha o monitoramento das metas e indicadores e queria promover isso num nível mais e descendo degraus, né, para que cada um tivesse acesso ao que pode entregar e melhorasse esses indicadores, para que no final os indicadores da organização mudassem. A gente também queria acelerar a mudança cultural e queria fazer algo que fosse de fácil assimilação, que fosse fácil, que não precisasse ficar fazendo muito didatismo, que não fosse para fazer um grande treinamento de um monte de gente, porque isso numa organização de milhares de pessoas leva anos até as pessoas terem a certificação para começar a fazer alguma coisa. Não pode ser por aí, né? Gente, eu só me lembro aqui qual é o último. Alguém, porque eu não estou enxergando. Aqui a telinha fica com aquela aba lateral, eu não vejo. Só para comentar. Difusão de
valor de melhoria contínua, não é isso? Exatamente. Então, um dos valores era justamente a melhoria contínua. Então, a gente tinha o desafio de implementá-lo. Né? E aí, então, nosso desafio era formar adaptadores, era criar essa lógica de buscar adaptar, e que as pessoas pudessem assimilar isso e ter como natural, né? Como ter um espaço para discutir problemas da organização no nível que eles estivessem. Né? Então, para uma pessoa é o parafuso lá que é o problema, porque a tampa do chão do ônibus fica soltando. Esse é o nível do problema que ele encara, e é esse lugar que ele vai encontrar a solução. É claro, alguém que faz uma gestão de um monte de gente, que gerencia uma centena de motoristas, aí ele vai lidar com outro nível de problema, e cada um vai encontrar soluções dentro dos problemas que encara no seu trabalho. Né? E o que a gente queria nesse processo era produzir efeitos reforçadores, ou seja, a gente não queria... Aqui é um viés comportamental mesmo, porque é de fato a minha formação, que eu não quero convencer as pessoas, ficar mostrando, dizendo da importância de não sei o quê, e ficar tentando mudar a atitude delas para favorecer comportamento, porque isso demora e é pouco efetivo. Então, eu quero criar uma situação em que eu bote as pessoas em contato, que elas tenham uma experiência de adaptar, e a partir disso elas possam ver a vantagem, que adaptar é legal, que traz resultado, que é divertido, que agrega as pessoas, que desenvolve pessoas, que tem tantas vantagens. Então, para mim era mais interessante assim, deixa eu fazer aqui alguma coisa que bota essas pessoas em contato com esses benefícios, e nisso a gente reforça um comportamento desejado de cara e eu aumento as chances dele acontecer novamente. Então, eu queria que eles tivessem, né, uma exposição aos benefícios de botar em prática uma adaptação. Então, vamos experimentar. Então, basicamente, a ideia era essa. E aí surgiu a Gincana Evolua. Aí é que eu falo que embaralha um pouquinho os nomes, né? Porque o Hugo da Evolua que fez a Gincana Evolua lá atrás. Bom, ali vocês veem o loginho dela, embaralha, brinca com os cinco valores que a organização tinha, mas ela é orientada para o valor melhoria contínua. Eu só vou citar esse, né? Porque valor de organização são aquelas coisas bonitas de foco nas pessoas, né? Resultado e tal. Vocês sabem o que é, né? Mas aqui a gente vai focar na coisa da melhoria contínua, que é mais a questão. E a gente tinha, então, como objetivo facilitar o contato com esses benefícios que eu mencionei, engajar sem didatismo, fomentar o comportamento desejado, ou seja, das pessoas adaptarem, virarem de fato adaptadores, e visibilizar pessoas. Era uma questão que caminha junto, né? Eu só consigo reconhecer, dar oportunidade, se a pessoa que tem uma ideia tem espaço para colocar essa ideia e tem espaço para desenvolver, tem apoio para desenvolver essa ideia e para testá-la, né? Então, as pessoas serem visíveis era importante. A gente resolveu isso né, dessa forma, de gincana, porque era uma coisa meio jogo, né? E que tinha essas características. A gente tinha um primeiro momento em que as pessoas davam ideias, que é basicamente assim, a gente entendia que existia um nível de palpitagem, né? Tem um palpiteiro. Então, vamos pegar esses palpiteiros, em vez de ficar também dando um monte de trabalho para eles, se ele só está a fim de dar palpite, vamos deixar ele dar palpite. E aí, então, a fase de ideias é isso. Depois da fase de ideias, a gente tem uma seleção dessas ideias, e aí a gente forma equipes, desenvolve esses projetos, faz feiras para as pessoas apresentarem, aí tem bastante a questão da visibilização, mas também uma forma de selecionar os melhores projetos, e aí a gente implementa a melhoria, e a pesquisa que a gente faz sempre lá, ela vai verificar os efeitos dessas iniciativas. Então, teve uma campanha enorme, aquelas coisas, né? A gente veste a organização toda com as imagens e divulga e tal, e a gente tinha também um hot site, porque era um monte de etapa, né? Tinha que ser explicadinho. Mas, para nossa alegria, pegou. Que nem sempre pega. Tem programa que você jura que é maravilhoso, mas não pega por 1000 razões, por questões políticas, competição dos figurões, né? Esse pegou. E no que pegou, a gente teve assim uma avalanche de ideias, tudo foi funcionando ao longo, então foi muito gostoso, né, acompanhar. A gente conseguiu levantar 756 ideias dos empregados no primeiro ciclo e 239 a gente ainda resolveu, logo que começou, a gente veio do CEO essa, assim, mas a gente podia
pedir para os clientes darem ideia também, né? Os clientes que são super regulares, eles ficam dando 1000 sugestões. Vamos sistematizar isso então? Vamos embora. Então, os clientes, a gente ainda responderam, aqueles que já tinham participado de pesquisa, que aceitavam participar de outras, também contribuíram. E a gente apresentou dessa seguinte maneira: olha, a gente tem feito pesquisa nos últimos anos e com os grandes especialistas do setor rodoviário, né? Os funcionários desse grupo, que é enorme, e os clientes, que a gente faz o deslocamento deles todo dia. Então, a gente considera esses atores grandes especialistas. E eles têm sonhos, né? A gente descreveu dessa maneira. Os sonhos dos clientes se concentravam, e acaba que isso são as dimensões do instrumento que a gente criou para a pesquisa de cliente. Atendimento, uma boa experiência viajando e conforto na viagem. E o dos funcionários, a gente tinha participação, desenvolvimento e saúde dentro dos sonhos. Então, a gente concentrou assim, as questões, né, principais dentro desses temas, e as ideias tinham que ser sugeridas dentro de um desses temas. Então, as pessoas já indicavam que sonho elas iam realizar, né, esse de funcionário de cliente. A gente fez uma avaliação cega com dois especialistas, 2 líderes, né, da organização, avaliaram cada ideia sem saber a ideia de quem que estavam avaliando. As ideias vinham, a ideia, uma descrição dela e meio que uma justificativa, e eles tinham critérios para avaliar essa ideia. Então, a gente tentava fazer tudo bem tangível, né, para não ficar no campo do subjetivo. Eu sou antissubjetivo. Eles tinham que avaliar a relevância da ideia, a viabilidade, o quanto ela é inovadora e o impacto, que a gente está falando de dinheiro, né? Impacto em geral. E todo mundo recebeu feedback da sua ideia, fossem elas aprovadas ou não. Então, a gente conseguiu fazer um ciclo que a gente criava a situação em que esses líderes da organização faziam essa avaliação, a gente tentava compor, né, para que não fosse tendencioso essa avaliação, e a gente também conseguia fazer o retorno das pessoas sobre as ideias. Depois, de posse lá de um catálogo de ideias que as pessoas tinham que acessar para escolher qual que elas iam desenvolver, né, elas tinham que formar equipes de 4 a 6 pessoas para desenvolver um projeto para dar solução àquele problema que era solucionado com aquela ideia. O único requisito era, claro, ser da organização e ser multidepartamento, não ter um grupo de um departamento só, para a gente ter algum nível de interação e de troca, né, entre as pessoas, entre os times. E a gente tinha a gente criou nesse momento algumas tarefas de integração, né? Porque eles tinham que meio que aquela coisa, bolar um nome, mas aí tem que ter um propósito, enfim, você dá algumas demandas que são que têm função, porque vão orientar o trabalho que vai vir, mas também servem para que as pessoas se conheçam melhor e combinem melhor, né? Encontrem melhor a vocação que aquele projeto vai ter, né? E aí a gente teve o projeto mesmo, ele não era assim, vamos fazer um treinamento sobre PMBOK, vamos sentar, entender o que é a estrutura analítica do projeto, e aí tem isso, aí tem o requisito, tem o risco, não era nada disso. Eram tarefas muito curtinhas, que eram sempre reiteradas, ou seja, no que ele cumpre uma tarefa aqui hoje, que é pequena, eu já devolvo para ele a informação que ele me forneceu, eu já digo qual é a próxima, como é que elas se conectam, como é que uma alimenta a outra. E, basicamente, o que a gente estava falando era direitinho seguir o PMBOK, porque a gente, que é o guia, né, de gerenciamento de projeto, assim, o mais usado, porque a gente tinha um membro da equipe fazendo uma formação em gerenciamento de projeto, e eu sempre fui vampiro de colega, se tem alguém aprendendo coisa boa, eu vou aprender e vou botar em prática e vou, na prática, aprender mais. Então, a gente tinha 8 etapas que iam completando, elas eram encadeadas necessariamente, as pessoas, quando um grupo cumpria uma etapa, ele era convidado a participar da próxima e tinha prazos, né, para ele ir cumprindo.
Uma ação de apoio que a gente teve, embora a gente não fizesse uma coisa muito de didatismo, a gente deu espaço, né, e multiplicou, né, a gente deu um material didático disponível e as localidades tinham uma pessoa de referência ou para ensinar ou para apoiar quando as pessoas precisassem desenvolver alguma técnica, porque elas tinham que mostrar a evidência do problema, né? Então, as técnicas são as ferramentas clássicas da qualidade, né, quando se aborda a solução de problemas pelo ciclo PDCA, análise de 5 porquês, brainstorming, folha de verificação, espinha de peixe, a matriz Guth, eu uso muito para priorizar, eles aplicavam, aprendiam esses recursos para aqueles que não tinham. Então, não era obrigatório, fazia quem queria e quem precisava para cumprir a tarefa, era uma demanda invertida, né? Aqui tem um grupo indo a campo, indo lá na rodoviária para coletar dados, para verificar, para medir, para interagir com o cliente, perguntar e saber mais sobre os problemas que eles estavam investigando. Nos bastidores, um trabalho danado. Casey nunca fala disso, né? Um trabalho insano, porque eu inventei isso sem me dar conta do trabalho que ia dar ficar, né? Fazer tudo caseiro tem o lado que não tem glamour nenhum, que a gente lá junta Excel, mescla coisa, junta, faz outro questionário, leva uma vida inteira. E aí a gente estava, então, monitorando os grupos, dando apoio, tirando dúvidas, enfim, dando suporte em geral e corrigindo o processo, porque, claro, às vezes você propõe uma tarefa que parece simples, mas é super complicada, né? Ou vice-versa, né? Às vezes tem uma semana boba que a gente tem que dar uma incrementada de alguma maneira. Mas as coisas foram andando razoavelmente bem, né? A gente terminou o segundo ano, que foi o que funcionou muito bem, com 48 projetos estruturados. Aí tem alguns exemplos dele, né? Eu brinquei a coisa da chave de boca, do parafuso, são projetos de fato, né? Que são, em termos de adaptação, você pode imaginar como parece simples um projeto desse. Você, inclusive, levar para a organização, né? Apresentar, olha, o grande projeto que você tem aqui é um parafuso do dobro do tamanho, mas aí quando a gente faz a conta e prova o quanto que eles gastam de manutenção, imagina, para um ônibus, um ativo de R$500 mil, porque a tampa está soltando porque o parafuso é curto. É basicamente isso. Então, se a gente pensa, no final das contas, para dar um exemplo dessa história, se a manutenção para demais um ônibus, você tem que ter mais ônibus para operar. Então, eu falei aqui de R$500 mil, um ônibus, imagina se você tem se você pode, né, ter menos manutenção e parar menos ônibus, você vai gastar menos alguns milhões, né, por ano para ter um estoque de ônibus, e aí o espaço das garagens e por aí vai. Então, o parafuso pode fazer essa diferença, mas você vai ter que explicar direitinho para quem toma decisões a diferença que isso faz, né? E as feiras, então, aconteceram para as pessoas apresentarem os seus projetos. Quando a gente evoluiu, assim, num primeiro momento, a gente dava uns exemplos do que podiam ser os trabalhos que eles iam apresentar, meio trabalho de escola, o pessoal tinha essa referência, mas aí alguém dava, toda vez que a gente ia falar sobre, alguém dava a desgraça de um exemplo você pode fazer uma maquete. Aí, meu Deus, todos os grupos, aqueles que não tinham nada a ver com maquete, tinha maquete. Assim, a gente tem versões das garagens principais, assim, a gente tem 20 versões de maquete daquela garagem, da mais tosca, mais elaborada, e às vezes não tinha nada a ver com o projeto. Então, a partir do segundo ano, a gente descobriu que a gente tinha que botar mais limite para eles terem menos trabalho de ficar montando, né, elaborando demais a apresentação, no sentido de desviar a energia que deveria estar no projeto em si. E a gente definiu, então, que era pôster. E aqui, quem já foi a um CBPOT, é exatamente uma sessão de pôster do CBPOT. Exatamente. A gente cria uma dimensão exata, o projeto que ele fez tem que caber dentro daquele tamanho, no PowerPoint, eles mandavam para o RH para imprimir e tal. E aí tinha uma avaliação, tanto do público da feira, como de alguns juízes, né, que a gente combinou, mais uma vez, líderes da organização. Então, eles faziam, e a gente tinha isso tudo eletrônico, né, para facilitar, mas as avaliações eram feitas, a viabilidade daquele projeto, a qualidade do diagnóstico... Só um som vazado. A qualidade do diagnóstico que eles fizeram, a qualidade da solução proposta,
o impacto esperado, né, e a qualidade da apresentação também na hora deles venderem a ideia naquela feira. Né, a gente fez algumas, né, porque era um grupo de empresas, você tinha algumas marcas, e havia um reconhecimento assim, para aqueles que eram mais bem avaliados, todos eram divulgados no Hot Site, mas aqueles mais bem avaliados seriam, de fato, desenvolvidos. Tinha um prêmio financeiro que nessa organização era sempre baixo, mas a verdade, gente, é que ninguém nem lembrava que tinha, deu tão certo, foi tão legal, e as pessoas curtiram, porque foi leve, ao mesmo tempo elas estavam vendo sentido, né, naquilo, estavam saindo da sua rotina. Imagina uma empresa com funções muito operacionais, quebrar um pouquinho a rotina já é um paraíso, não precisa mais nada. Só do meu chefe me deixar vir numa reunião aqui já é um barato. Bom, e aí a gente pôde, de fato, né, implementar alguns projetos, embora a organização ainda tropeçasse um pouco nisso, naquilo que eu falei dos estágios de desenvolvimento, né? A pesquisa começou e deu super certo, aí a gente, agora eu tenho aqui um meio de te gerar um monte de projetos inovadores, e aí a organização não tinha fôlego para botar em prática os projetos, mas aí ela foi aprendendo a fazer e depois ela até desenvolveu isso. Né, mas a gente teve, porque a gente estava numa época que a gente ainda tinha muitos problemas, tá? Eu nem espero hoje ter esse nível, né, de salto de um ano para o outro, como vocês estão vendo aí, mas a gente teve retornos muito grandes, tanto na pesquisa de satisfação, quanto na pesquisa de clima. O que a gente estava vendo é que as pessoas estavam mais atentas a pequenos problemas que eram tidos como ou desimportantes ou que não se pode fazer nada a respeito, e as pessoas começaram a agir. E agir do jeito que a gente queria, no dia a dia, em fazer propostas e naturalizar aquela busca incessante de melhorar o serviço prestado para o cliente, acima de tudo, e também as condições de trabalho de quem presta esse serviço. Né? Então, com isso, a gente ia, no longo prazo, essa proposta ela acabou sendo incorporada, né? Ela deixa de ser um programa para ser algo rotineiro na organização. Né? Hoje a organização tem reuniões de vários níveis, né, com periodicidade definidas, mas no nível mais das equipes, as reuniões são semanais, algumas são até diárias, mas basicamente semanais. Essas de acompanhar projetos. E tem uma sala, um quartel-general em cada localidade dos projetos que são criados, e o que acontece identificamos um problema, isso automaticamente vira um projeto. Não tem outra coisa para fazer. E tem lá tem uma pessoas, um escritório de projetos responsável por acompanhar, e tem um jeito de fazer que foi se difundindo, porque as pessoas, no que ela traz um problema para o chefe fala, cria um projeto, e aí ele tem aquele formato e tal, e aquilo vai automaticamente ser monitorado por um grupo, né, uma força-tarefa que vai acompanhando, que é basicamente assim, um projeto empacou, alguém não entregou sua tarefa, está fazendo atrasar, ou está tendo alguma dificuldade, como é que a gente pode ajudar? Né? Como é que a gente pode, essa etapa aqui, né, desentupir para ela poder prosseguir o fluxo? E então isso né, naquela semente que foi plantada, isso ficou completamente naturalizado hoje. Mas o que eu mais adoro é o efeito que causa nas pessoas. Né? As pessoas, quando a gente ia nessas feiras que vocês estavam vendo aí, você tem, às vezes, pessoas bem simples, assim, que tem pouco, ou às vezes de um lugar muito distante, numa unidade muito pequenininha, lá longe, né? Porque, né, a gente está geograficamente espalhado. Então, assim, a alegria, né, de estar ali, numa honra danada, né, de estar compartilhando um conhecimento que eles produziram, né, e de ter o estímulo para continuar fazendo, que a sua ideia vai ser ouvida e tal. Então, isso para mim é que é o grande barato nessa história. Agora, criar uma dinâmica dessa, né? Você tem que vender muito bem para cima, porque por exemplo, você vai ter que ter uns figurões na feira, né? Eles vão curtir te ver lá, mas eles vão curtir mesmo ver o CEO, o dono da empresa, né? Então, você tem que outra forma de negociação para convidar e mobilizar esse pessoal, porque eles não são muito sensíveis, por mais que eles
raciocinem em números, eles são pouco sensíveis à inovação de adaptação e não à inovação da disrupção. Então, aí tem toda uma questão, mas aí que a gente que está no meio do caminho, defendendo o projeto, sabe também tem que saber vender muito bem para essa turma, para que eles se envolvam e se engajem, valorizem e patrocinem, né? Bom, e o melhor mesmo da experiência, que vai além do que eu comentei, né, que é ver as pessoas mudando no dia a dia e todo mundo, né, gente como a gente mudando e assimilando, no meu caso, foi fazer parte. Nesse caso, eu me inseri, não é sempre que eu faço isso, mas eu sempre recomendo isso. Então, de vez em quando, eu me pego numa armadilha minha mesmo, que assim, tem que ter essa experiência. Né? Porque eu dei uma ideia, e eu dei uma ideia que eu saquei que não ia ser desenvolvida. Então, eu pensei, bom, se eu realmente acredito nessa ideia, eu quero ver ela sendo desenvolvida, eu vou ter que fazer um grupo aqui, né? E a proposta era uma política inclusiva, né, que garantisse diversidade na organização. Essa organização, por ser de transporte, pela maioria é motorista, ela tem 80% de homens. Só aí já é pouco diversa, né? Aí onde tem muito homem, tem muita masculinidade tóxica, né? Então, tudo que vem a reboque disso tem também. Então, a gente aplicou, né, essa iniciativa, ela aplicou uma escala de abertura à inclusão, né, que era até uma escala de uma mestranda do Cláudio Torres, né, que a gente botou em prática. A gente juntou um grupo de misfits, assim, era um grupo que tinha um surdo, uma mulher, que nesse caso basta isso para ser diferente, uma lésbica e 3 homossexuais, sendo que 2 me explicaram assim, olha, nossa diferença é muito diferente, a nossa experiência é muito diferente da sua, porque a gente, na palavra deles, a gente é preto e a gente é pobre. Então, é outra história. E aí eu vi casos, eu descobri que uma delas trabalhava na manutenção, não tem banheiro na manutenção, então a revolução que a gente podia criar bom, que as mulheres não precisem atravessar a garagem para fazer um xixi, né? Que elas possam ter, assim como todo mundo tem perto. E as coisas que ouvem, né? Imagina. Mas, assim, foi muito gratificante poder fazer esse outro lado da história, de ver como funcionava o programa, participando do programa e apresentando lá. Bom, gente, minha parte, né, o caso que eu estou trazendo para vocês, tem alguns detalhes que podem aparecer aí nas perguntas, eu não quero me estender muito, para a gente poder abrir e conversar um pouco e ouvir as perguntas de vocês aí. Oi, Hugo. Obrigada, Hugo. Quanta experiência significativa, né, você traz aí. Eu que já atuei também em organizações, eu sei o desafio que é implementar, seja uma inovação, seja qualquer tipo de projeto, né? Porque depende muito do grau de aceitação dos gestores, né, dos CEOs das organizações, e a gente sabe o quão desafiador é, até porque a gente sabe também a forma como eles nos enxergam, né? Quanto à área de gestão de pessoas, né? A área de custos e não de, né, de possibilidades, de melhoria. Então, por si só, trabalhar nessa área e implementar um projeto tão grandioso quanto o seu, eu acredito que tenha sido um grande desafio, né? E, pessoal, vamos lá. Podem colocar suas perguntas aí no chat, pode falar um pouquinho ou dirigir-se, né, ao Hugo aqui através mesmo da câmera, do áudio. Aí eu vou começar, porque eu achei essa apresentação do Hugo assim, muito estimulante aí de perguntas, né? Eu gostei muito, logo no início, do Hugo ter feito essa diferenciação de inovação, que inovação não é necessariamente startup, não é necessariamente, né, os Ubers da vida ou qualquer outra coisa nesse sentido, que você pode ter lá um parafuso que vai ter um resultado, uma economia de milhões, sem falar no problema de gente que vai ficar parado na estrada porque aquilo ali, né, deu um problema. E gostei muito desse final, quando ele deu esse exemplo maravilhoso aí da questão, por exemplo, do banheiro, que inovação, ela não é sempre para lucratividade ou produtividade. Inovação também é para impacto social, né?
E às vezes a gente tem uma inovação e impacto social que traz um resultado maravilhoso, né? Eu fiquei, confesso, Hugo, bem impressionada de vocês terem conseguido dar feedback para 756 ideias de colaboradores, 239 ideias de clientes, né? Porque, assim, é um quantitativo grande, e esse feedback, pelo seu relato, né, a gente viu que foi um feedback muito cuidadoso, ele foi criterioso, né? Não era, ai, que legal, obrigado pela sua ideia, né? Não era isso, era um feedback real. E aí eu tenho uma pergunta, Hugo, que é assim, como é que vocês trabalharam para que o feedback não fosse algo desestimulante, né? Porque às vezes a pessoa, ela dá uma ideia e aquilo não é viável, ou às vezes não é mesmo uma boa ideia, né? E às vezes a pessoa está dando uma primeira ideia na empresa, às vezes ela nunca teve uma oportunidade, né? Como é que vocês conseguiram organizar isso para que esse feedback não desestimulasse num caso como esse? Olha, são duas táticas básicas que a gente usava, né? Uma era tá na forma da interação, né? Quando a pessoa fazia avaliação, né? E tem alguns que são muito frouxos mesmo, são pouco estruturados assim. Então a gente tinha, eu gosto muito de estruturar a minha demanda. Então eu não faço uma pergunta e escreve aí qualquer coisa. É meio que vamos contando essa história, fala mais sobre isso, né? E então a forma dele propor a ideia já era mais estruturada, que forçava a pessoa a pensar um pouquinho mais para que ela fosse mais elaborada, então não viesse muito vazia, porque aí isso ia cansar também quem estivesse avaliando, e aí eles iam ficar meio desestimulados para fazer uma melhor avaliação. Mas a gente tinha, na forma de estruturar o feedback de cada... A avaliação que era feita pelo parecerista era assim, tá, avalia aqui os 4 pontos, né, dos nossos critérios, e como é que essa ideia você pode melhorar. Então, coloca o que você pode, que dica você dá para essa ideia ser melhorada, como ela pode agregar. Então, a gente fazia demanda numa forma positiva, né? E aí a gente fez uma separação, porque aí tinha uma parte, né, de quantitativa mesmo, dos 4 critérios, que a gente fez um corte, né, e algumas a gente rejeitou e algumas a gente aprovou. Então, e aí a comunicação desses 2 pontos era completamente diferente. E aí essa questão sua, né, que você coloca muito bem, que a gente teve o cuidado, né, que foi assim, olha, a sua ideia não foi aceita, mas isso não quer dizer que você não pode ainda burilar um pouco mais ela. E aí a gente dava ideia assim, olha, busca evidências, busca pensar um pouco mais, né, o que pode trazer solução, será que tem um problema por trás que você pode trazer, né? Então era meio que provocando a pessoa, assim, como era sempre esse olhar, como melhorar isso, porque quem está trazendo uma ideia qualquer, está trazendo uma ideia para melhorar as condições de trabalho, se ela está realizando sonhos dos trabalhadores, ou para prestar um melhor serviço. Então, a iniciativa de trazer ideias já é uma iniciativa positiva, né? Então, a gente valorizava isso e, olha, ela não foi aceita, por isso, pensa para o futuro, no próximo ano tem outra oportunidade. Ou para os pareceristas era isso, como é que o que você vê de valor nela e como que você pode melhorar? Um analista do comportamento não ia dar um reforço negativo, né, para um comportamento desejável, mas eu queria saber como é que vocês operacionalizaram isso, e achei bem legal o que vocês criaram, que é pedir ao parecerista, porque além daqueles 4, né, porque é uma coisa bem estruturada, mas que ele desse sugestões de como aquela ideia poderia funcionar. É bacana, Hugo, gostei de ouvir. Obrigada. Eu fiquei aqui pensando, Hugo, eu não sei se eu não me ativo em algum momento, ou você trouxe essa questão, que eu acredito que todo esse processo, ele também, de certa forma, ele impactou no comportamento organizacional. Do ponto de vista dos colaboradores, né, dos trabalhadores, e também do ponto de vista dos gestores, né? E se você tivesse que dizer, né, acerca de alguma variável que você viu
né, que você percebeu de modificação durante esse processo, ao longo desse processo, e que permaneceu, ou que aconteceu ali naquele processo, o que aumentou, o que diminuiu, o quanto isso foi impactante no que diz respeito ao comportamento das pessoas e da gestão, né, dos trabalhadores e dos gestores, assim. Eu fiquei curiosa, porque eu acho que Olha, sempre impacta. o desafio com a liderança, ela é muito responsável por mobilizar as pessoas, né? E a gente tinha, inclusive, um papel de tutor, que era mais ou menos um líder regional que ajudava a desenvolver. E nem todos compram a ideia, ou estão sobrecarregados, né? Tem esse lado também. Às vezes o gestor a gente está dando outra tarefa para ele, né? Em cima de tudo que ele já tem que fazer, tem mais essa tarefa aqui que é meio engraçado, assim, é meio diferente, assim, é novidade que estão inventando lá na holding e tal. Então, você tinha graus diferentes, né? Quando o que eu costumo ver que faz diferença nesse caso é quando você ocupa os espaços de influência de fato. Você ter claramente uma estratégia que é ganhar. Eu preciso ganhar esse cara para chegar no objetivo que eu acredito, né? Então, o que traz, o que faz diferença para ele para colaborar? Tem alguns que são mais humanos e estão a fim de ver as pessoas mais felizes e tal. Tem outros que não necessariamente. Mas quando a gente pontua assim outros tipos de benefícios, né? Porque nessa época a gente ainda estava ganhando ganhando confiança nas pesquisas que a gente fazia, tinha ainda bastante descrédito e tudo. Então, era muito assim, a questão de aproveitar todas as oportunidades e de usar táticas de persuasão mesmo, para convencer aqueles profissionais daquilo que a gente acredita. E, olha, eu vou dizer, num ambiente bem masculino, ajuda a beça a botar eles em competição, viu? Assim, só que entre nós, assim, ó, fulano lá está fazendo, tá? O teu colega já está com 10 times e você não fez, nem sentou para ver, isso dá um resultado fantástico. Obrigada. Oi, Caroline. A Caroline levantou a mão, eu não tinha visto antes. Desculpa, Caroline. Eu tenho a pergunta sobre a questão da aprovação, né, da aceitação da ideia pelo CEO, enfim, pelo presidente da empresa, em função de uma cultura em que normalizava a insatisfação, né? Como é que foi visto esse projeto inicialmente? Se teve resistência? Qual foi a virada de chave para que eles patrocinassem a ideia, né? É uma pergunta. E a questão também quando eu penso assim no projeto, eu penso a questão da adesão, né? Como que foi essa adesão dos colaboradores, né? Das equipes, né? Considerando que pelo menos na minha realidade, muitos teriam interesse em participar, mas o gestor ali ia brecar por causa das atividades do dia a dia, do trabalho. Então, como é que foi essa liberação para a participação do programa em que as pessoas saíam dos seus postos de trabalho para se dedicar ao projeto? Esses dois pontos que você coloca, Carolina, são super importantes, assim. Primeiro o patrocínio de uma iniciativa dessa, ele tem que vir lá de cima. E ele tem que fazer sentido dentro da estratégia da organização, né? Você tem um CEO, um conselho, olhando bem para frente, né? E sabendo onde investir e tomando decisões sobre isso. Então, eles, de fato, têm que estar junto com você num projeto desse tamanho. E a média liderança às vezes nem vai chegar junto, ou vai ser meio forçado a chegar junto. E aí, como eu falei, eu não fico muito preocupado em convencer, sensibilizar. Tá? Eu acredito realmente que ele tem que viver a experiência para ver a vantagem naquilo. E aí, quase qualquer coisa, dentro dos limites da ética, está valendo para convencer ele a fazer e ver como, por exemplo, os funcionários dele vão ficar mais felizes, mais produtivos, portanto, se ele cedê-los por algumas horas para fazerem essas reuniões. Outra questão em paralelo, ele foi implementado como um programa da organização. Então, não é uma coisa que você escolhe aderir. É uma tarefa, como várias outras. Tem vários outros programas que não são da escolha do gestor. O trabalho do gestor é acomodar aquele programa definido pela alta liderança como mais uma tarefa que ele tem que gerenciar dentro da tarefa dele. Então, não é uma coisa que ele tem que fazer um favor para a gente. Não é uma relação
gestão de pessoas tipo, me ajuda aqui para fazer uma coisa legal. Não, é o trabalho dele, que é muito claro porque foi definido pela autoliderança. Entender essas relações de poder e a gente, inclusive, reconhecer que ele não está me fazendo um favor pessoal, ajuda a gente na hora da gente, inclusive, cobrar. Falei, olha, e outra, quando você tem reuniões que vão cobrar, também não cobra um só, não, cobram vários, né? Porque ele tem várias questões que ele tem que dar conta. Então, entra assim, quando a gente coloca assim, é mais uma tarefa no meio de várias, a gente também não trata aquilo como um caso assim, ai, pelo amor de Deus, faça aqui. Não, não é isso, é parte, isso foi definido numa mesa alta, inclusive física, que sempre né? Fisicamente é no andar mais alto da organização. Então, a gente não está aqui para discutir se a gente vai ou não, a gente está aqui para discutir como que a gente consegue fazer ela andar. Isso eu acho importante, porque nesse sentido, se você não tem o apoio dessa autoliderança, esse projeto não vai acontecer. Aliás, esse projeto nem existe, porque você não vai ter dinheiro para fazer ele. Né? Alguém pode até ter deixado você brincar de fazer um projeto e apresentar, e você está super acreditando, mas às vezes não é bem isso que acontece. Né? Se a gente não tem o patrocínio de fato, ele às vezes não é o momento, não quer dizer que um projeto que a gente acredita a gente não deva defender, mas a gente vai precisar, é um elemento necessário, é um requisito ter os patrocinadores. Inclusive, isso, né, dentro de gerenciamento de projeto, isso é essencial. Enquanto você não consegue o patrocínio, o projeto não vai acontecer. Não adianta, não vai acontecer. Então, uma etapa necessária é buscar é buscar tomadores de decisão que possam patrocinar o projeto. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Vocês estão vendo aí, Elisa, se alguém levantou a mão? Porque às vezes eu não vejo a tela inteira, então acaba que eu não... Bem, se ninguém for perguntar, eu vou, né? Porque, afinal de contas, ainda que eu não esteja em organizações no momento, eu trabalho e dou aula sobre isso, né? Ministro aula sobre essas questões. E, Hugo, sabe, uma das questões que são muito relevantes, eu não sei como é que é isso para você, ou como é que foi isso nesse momento, mas que passa muito despercebida, muitas vezes quando as pessoas propõem implementar algum projeto, está no diagnóstico inicial, ou na escolha da demanda, ou numa avaliação realmente real daquela demanda, que não é uma coisinha que saiu da nossa cabeça brilhante de pessoal, como ele chama, pessoal de RH, né? Então, assim, como é que você fez, ou como é que você aconselha a gente estudar muito bem essa base do nosso projeto, que para mim está sempre numa avaliação diagnóstica, está sempre numa análise de uma demanda que às vezes ela é pensada por você, que é aquela pessoa da área, mas ela, às vezes ela é discutida no corredor, você ouve alguma coisa no corredor da empresa, você ouve alguém comentando lá fora sobre a tua empresa. Então, como é que você nos aconselha, ou como é que você pensa, e qual foi a importância dessa análise inicial para embasar teu projeto? Não sei se eu me fiz entender, eu falo tanto. Acho que sim. Uma coisa que foi muito importante foi entender a história daquela implementação, daquela mudança cultural que estava sendo proposta. Né? Quando eu cheguei, eles já tinham definido esses valores, foi um processo assim, muito interessante, com uma consultoria muito legal, né, para definir quem somos nós hoje, quem nós queremos ser. E aí eles estavam no desafio de botar as pessoas para conhecer os valores, né? E tinha umas ideias assim meio retrógradas, até as pessoas têm que saber de cor, têm que saber recitar e tal, tem uma coisa assim. Para mim, a minha relação com o comportamento é funcional. A pessoa tem que saber fazer. O nome que ela dá, cada um dá o seu nome. Eles estão em vários estados, cada um tem seu regionalismo, chama do jeito que quiser, mas tem que fazer. Então, eu acho que esse olhar de entender assim, como é que a gente chegou aqui, o que já deu certo, o que não deu certo, por que não, né? E o que a gente quer fazer.
Nesse caso, a gente foi discutindo muito isso, assim, que a gente queria difundir, né, algumas práticas, aquela indignação, né, do que não está legal, para a gente poder fazer diferença. E aí você vai decupar isso, tá? Mas o que é isso? Na prática, o que é isso? Quando que a pessoa toma uma decisão? Como é que foi? Assim, quando ela viu um problema, um cliente reclamou que atrasou, né, ou que estava sujo o banheiro durante a viagem inteira, e em que momento ele normalizou que isso não é tão problemático quanto a gente está vendo que é, né? Você entra com um olhar fresco, né? Você também tem, nesse setor, por exemplo, você tem gente que está a vida toda, gente com 30 anos de casa, 40, que entrou como menor aprendiz e vai se aposentar na empresa, você vê isso também. Então, assim, a gente que não tem uma visão de outra realidade, né? E, ao mesmo tempo, quem vem de outros universos tem outras expectativas. Mas eu acho que esse é um ponto, de fato, de você levantar informações, buscar o conhecimento, buscar técnica. Eu acho que uma coisa que é uma crítica que eu tenho a quem atua dentro das organizações, né, na área de gestão de pessoas, é que muitas vezes as pessoas buscam pouca técnica, né? Porque você tem muito modismo, muitos termos que às vezes vêm de cima para serem implementados e o profissional que vai implementar, às vezes não se aprofunda naquilo. Né? No ambiente que a gente está aqui na SBPOT, assim, é o lugar onde a gente tem o recurso. Então, eu sempre fui o doido que manda capítulo de livro para as pessoas lerem sobre aquele tema. Vamos falar de cultura, tem essa pesquisa, tem aquela pesquisa, vamos aplicar essa escala, vamos aplicar outra escala. Era o doido que fazia isso, né? Usando esses recursos aqui, ó, para levantar necessidades. Às vezes não é nem o caso de treinamento, mas tem aqui um livro de duas musas da SBPOT, a Gardênia Abad e a Thais Erbini, que é, para mim, um guia que está até gastinho meu, de tanto que eu já usei, porque ele ajuda você a fazer procedimentos de ações de desenvolvimento que não necessariamente são os treinamentos tradicionais. E a gente tem muitos recursos para levantar evidências sobre o comportamento organizacional. Entre elas, esse aqui, que eu uso demais também. Tem vários autores de capítulo aqui que foi organizado pela SBPOT, ferramentas de diagnóstico para organizações de trabalho. Eu acredito verdadeiramente, e às vezes é difícil da gente defender isso dentro das organizações, mas que a gente tem que fazer, medir o comportamento com validade e fidedignidade. E tem milhares como esse livro, tem alguns outros, né, com escalas disponíveis para a gente fazer essas medidas com segurança. Né? Para mim, eu sempre vendi isso, assim, olha, é um teste que você nem paga para usar e que você com segurança traz diagnósticos, né? E você junta isso com um levantamento histórico, fazer direitinho, fazer o dever de casa. Né? Se eu puder resumir isso, é fazer o dever de casa com os instrumentos adequados para você, de fato, ter um projeto. Existe um problema cultural em muitas organizações que, às vezes, quando você está fazendo análise, parece que você não está fazendo nada, né? Quando você está conversando com pessoas, né, como você mesmo deu exemplo, a gente está sempre maquinando, né? Então você está entrevistando. Qualquer conversa de corredor, no bebedouro, no café, é uma entrevista, se a gente for, porque a gente está ali ligando os neurônios em questões da organização que os trabalhadores estão falando para a gente. Né? Se a gente usar os procedimentos adequados de diagnóstico nessas situações, dedicar na elaboração dos projetos, inclusive em como que a gente vai defender o projeto diante de diferentes alçadas da organização que tem um olhar diferente. Né? O pessoal, num determinado nível, só quer saber dos números mesmo. Não adianta ficar falando para eles que as pessoas são lindas. Né? Eles até gostam de saber, mas eles gostam de saber depois do número, porque a prioridade é o número. Então, a gente tem que saber vender, né, nesses universos e entender o impacto que o projeto traz, até porque e até separar um pouco, né? Aqueles que nos motivam porque a gente curte, né? Como eu dei o exemplo, eu queria desenvolver um projeto de inclusão, né? De diversidade, porque é uma coisa que me toca. Né? Ali eu tinha um espaço de fazer o que eu bem entendesse, então eu ia fazer do tema que eu gosto mais, mas na organização, no lugar que eu vou defender projetos, eu vou fazer aquele levantamento, trazer os diagnósticos adequados e trazer da melhor forma. É
muita bunda na cadeira, não tem muita fórmula mágica, é gastar tempo, errar, se permitir errar, né? E em cada oportunidade, né, cada vez que você não for ouvida, é uma oportunidade de você pensar, eu tinha uma coisa legal, por que que essa pessoa não me ouviu? O que que eu não, como é que eu não, o que que faltou no meu vocabulário que eu não consegui falar a língua dela, né? Então, todas essas oportunidades vão dando para a gente aprendizado, especialmente nas falhas, para a gente poder fazer diferente na próxima oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta, Alexandra. Desde que, assim, primeiro parabenizar, Hugo, a apresentação, assim, encanta a maneira como você escolhe relatar para a gente e o vínculo que você tem com esse projeto, né? E desde quando a gente estava conversando antes, né, que a gente te convidou e pensou, Hugo, escolhe um caso, né, dentre as coisas que você já atuou, eu aprendi muito quando você relatava a associação com a teoria, né? Você começou a abrir a apresentação trazendo questões teóricas, o que é inovação, o que geralmente de maneira estereotipada se considera que é inovação. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a associação com a teoria comportamental, né? Como é que ela te guiou, né? Te orientou nas escolhas, né? Eu queria que você comentasse isso um pouco. Olha, eu posso, mas eu vou ter que ser franco, eu não sei fazer diferente. Então não é exatamente uma escolha, né? Mas eu tive muita sorte assim em oportunidades na graduação, em monitoria e tal, e de conseguir desde cedo ver a conexão entre essas coisas e ver que é mais legal caminhar e contribuir na experiência profissional com embasamento, porque aí não é só você, não é eu acho, olha só, tem um pessoal pesquisando isso aqui há muito tempo que está chegando a essas conclusões, ou está recomendando, né, ir por esse caminho e tal. Então, eu digo assim, eu não sei fazer diferente, porque isso me dá muita segurança na hora de argumentar e trazer, né? Não é que todas as vezes eu ganhe os debates com gente que tem o eu acho e que tem as coisas da moda, as pesquisas, os testes, os não testes da moda e essas coisas. Mas, mesmo assim, eu me sinto seguro porque eu estou bem convicto, né? E a questão com a análise do comportamento, terceiro semestre da faculdade, a gente tinha tarefa de condicionar o ratinho, né? Lá na UF, onde eu estudei, era um biotério mesmo, né? Era um rato de verdade, não era o simulador que muita gente usa. E eu acho, bom, isso aqui vai ser uma tarefa para o semestre inteiro, né? Para conseguir adestrar esse bicho, fazer ele apertar uma barra. Em 1 hora ele estava bebendo litros d'água, né? Pressionando a barrinha. Aquilo me deu um choque tamanho, assim, falei, que isso, né? Aí eu gostei, fui atrás. Quando eu fui, mas eu não queria ficar trabalhando com um bicho, eu queria trabalhar com gente, eu queria ver como é que aquilo se aplica com gente. Né? Isso também aconteceu depois quando eu fui fazer o mestrado, né? Quando eu fui para a UNB fazer o mestrado, a gente tinha um grupo de comportamento consumidor que tinha pessoas de 2 departamentos, né? E um era no departamento que abrigava análise do comportamento. Eu acabei indo para esse lado e me identifiquei muito, né? E aí passei a enxergar o mundo assim. Isso tudo para dizer que eu não sei ver o mundo diferente, então eu não sei exatamente fazer o contraponto dessa história. Mas me ajuda demais entender como as coisas se conectam. Eu fiz pesquisa sempre aplicada, então é sempre como que as contingências se estabelecem, né? Como que o reforçamento se fixa dentro da contingência, como que estímulos discriminativos sinalizam a probabilidade de reforço. E todos esses elementos, assim, é como eu enxergo o mundo, de verdade. Eu enxergo na minha casa, eu enxergo quando eu pego o ônibus, quando alguém presta um serviço para mim, tudo, eu procuro analisar. Isso é um exercício constante de análise funcional, que é importante e que muitas vezes, às vezes, analistas de comportamento não têm, porque eles estão, né, no laboratório, por exemplo, e a gente
eu sempre aprendi na prática como é que isso se realiza na prática. E o interessante é que é muito aplicável para situações como essa, por exemplo, que eu estava dando o exemplo, né? Em que você faz a redução da dissonância cognitiva, para usar um conceito bem da psicologia social, você faz tanto pelo lado você pode fazer pelo lado de dimensão comportamental da atitude, né? E esse é o melhor, porque é uma que produz mudança mais rápida. Então, vamos embora, vamos fazer com ele, né? Vamos botar as pessoas em contato com o benefício dos comportamentos, enfatizar bastante que é o comportamento que está produzindo aquele resultado, e isso vai produzir mudança e produz mesmo, né? A gente tem bastante evidência para isso. A área de organização de análise do comportamento aplicada às organizações, né, que é chamada de OBM, que é a sigla em inglês, que acaba ficando, que é o que todo mundo usa no final das contas, ela é bem pouco difundida no Brasil, mas tem umas iniciativas aqui e ali que são interessantes, assim, e existe uma vantagem quando você está na organização, que você pode ter o referencial teórico que você quiser. Você pode até não ter nenhum e seguir as modas, né? Mas eu acho interessante ter algum, esse era o meu, e ninguém questionava, porque na organização não te cobram ter algum, então isso, tem essa vantagem também, né? Então eu podia testar, botar, me inspirar, né? E sempre traduzir, né? Uma coisa que eu recomendo para qualquer referencial teórico que se aplique, né, é não ficar tentando contar para as pessoas os conceitos, os autores e tal. Isso é no seu secreto, na sua privacidade, você pode se deliciar que funcionou, que reforçou, etc., mas lá não tem ninguém querendo saber isso. Às vezes você tem alguém para você dividir, com uma curtição, com trazer aqui, mas esse olhar dos bastidores que eu até trouxe ali e o que me orienta em bolar, não é uma coisa que eu estava discutindo lá com o pessoal. Uhum. Para não dizer que não é nunca, teve até uma vez que eu dei um curso disso, né, de nudge, né, daquele princípio de arquitetura da decisão, né, do Castanho, esqueci o nome, que deu o prêmio Nobel da economia comportamental, né? Então, para não dizer que eu nunca ensinei as pessoas sobre isso, até aconteceu de uma vez ensinar, mas não é a rotina. Aquele exemplo que você deu quando a gente estava discutindo do vidro, ali ficou muito claro para mim, né? Conta para as pessoas aquele exemplo do vidro no atendimento, ficou muito transparente para mim quando você explicou. A gente tinha, assim, era até curioso isso, né? Fazer uma agência de uma bilheteria é caríssimo, né? Então é um projeto que a alçada vai ser lá do dono, do CEO e tal. E essa turma tinha por hábito escolher o que era bonito, né? E quem desenhava para ele, o arquiteto que desenhava para ele, entendeu isso. Eu não sei se ele entendeu conscientemente, mas ele sabia que ele não estava criando alguma coisa funcional. Ele estava criando uma coisa para o dono achar bonito. E aí, assim, não só as bilheterias eram o típico assim, vidro com furinho, mas lá eram uns furinhos minúsculos, que é para uma pessoa de estatura ideal, ou seja, para ninguém, né? Então você tinha aquilo melado de testa quando a pessoa era mais alta que o furinho, e tinha cuspido quando a pessoa era mais baixa que o furinho. E aí a gente volta e meia falava, escuta, eu estou aqui trabalhando pelo atendimento, era um dos grandes temas que a gente tinha. Como é que eu faço atendimento se essa pessoa não consegue nem falar não se ouve, não se ouve mesmo, a gente media, estudava isso. Nessa época ainda era impressora matricial, aquela que faz um barulhinho louco, e ela era posicionada por esse arquiteto na cara do... Então, assim, não só tinha o furinho, o vidro bloqueando, mas ainda tinha um barulho no meio, um monte de gente imprimindo coisa, todo mundo ao mesmo tempo. Enfim, era um negócio todo errado. E aí vinha a coisa, gente, esse vidro tem que sair, né? Tipo, meio óbvio. Esse vidro atrapalha tudo que tem e não tem nenhuma vantagem nele. A segurança, as pessoas vão bater no bilheteiro, porque elas gritam, você não sabe o que a gente passa aqui, as pessoas gritam. Sim, elas fazem esse escândalo todo por causa do vidro, porque o vidro também protege a pessoa do outro lado. Né? Então, ele comunica uma forma das pessoas interagirem que, na ausência dele, você
vai ser diferente. Eu rasgo meu diploma, eu usava essa expressão aberta, eu rasgo meu diploma se não for diferente, se a pessoa não ficar pianinho do outro lado. A pessoa que grita não vai se comportar do mesmo jeito. Mas vamos combinar uma coisa, em vez da gente fazer, mas a gente gastou também uma fortuna com esse projeto, você não tem ideia do quanto que é caro isso. Tá, vamos dar uma. A gente não precisa tomar uma decisão aqui no eu acho. Eu tenho convicção do que eu estou falando, mas não vamos tirar de um. Não precisa tirar de todos os vídeos, de todos os rodoviários, não é uma decisão, não precisa ser, né, 8 ou 80. Vamos testar com um. Né? E isso até foi feito um tempão depois, porque isso era uma coisa que eu não conseguia fazer pegar de jeito nenhum. E funciona super bem, as pessoas são ultra cordiais de um lado e de outro, né? Por quê? Porque você muda elementos da contingência, né? Você muda muda estímulos discriminativos, o comportamento vai mudar, a contingência mudou, não necessariamente vai mudar, e você pode ter outras formas de favorecer, claro, né, um atendente bem treinado para dar aquele sorriso e um bom dia e tal, olhar no olho e tal, essas coisas vão ajudar também mesmo que alguém esteja irritado do outro lado, a mudar um pouquinho a forma como a pessoa faz essa interação. Não falei nada aqui de análise funcional, mas quem quiser depois a gente pode até brincar isso assim. Vamos fazer aqui o que é estímulo discriminativo, qual que é, relaciona com qual comportamento, quais são os comportamentos-alvo, né? É comportamento encadeado, não é? Isso a gente pode brincar também quem quiser, porque dá para fazer, tá? E eu gosto dessa. Peguei no ponto fraco dele. Ou no ponto forte, do que ele gosta. Já dá, a Dai está falando que já dá outra roda, dá super outra roda, vamos inventar aí uma outra roda só para discutir isso, vai ser fantástico. Do comportamento nas organizações. A gente faz uma sessão, já estou imaginando aqui, uma roda só de teorias diferentes em organizações, muito bom. Olha aí. Depois escreve um capítulo de fundamentação teórica, vai ficar lindo. né? Perfeito. Gente, fantástico. Mais alguma pergunta? A gente tem aí um tempo ainda. Elisa, Dai, como a gente pode proceder aí? Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Oi, Stephanie. Que bom. Gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, agradecer pelo compartilhamento aí desse projeto. A apresentação foi ótima. E a minha pergunta é como foi a implementação desse ambiente inovador na organização, né? Sobretudo com os trabalhadores mesmo, se vocês encontraram resistência em relação à idade, os mais velhos resistiam mais, né? As pessoas com mais idades, ou até com mais tempo de casa, né? Com mais tempo de empresa, se vocês sentiram essa resistência ou não, e como vocês lidaram com isso? Olha, você toca num ponto bem interessante, assim, a gente tem, é muito comum essa ideia de que a idade, né, o tempo de casa podem interferir em determinadas variáveis. É verdade para algumas, a gente tem evidências disso, mas o que a gente tinha é uma crença muito forte lá na organização de que as pessoas mais antigas eram mais comprometidas. Isso era uma questão... Não, é óbvio, só a pessoa ser mais antiga, e aí a pessoa que está aqui há 6 meses vai ter comprometimento? Não tem, imagina. E isso tem uma certa lógica, né? Assim, senso comum atrapalha a gente às vezes, porque as coisas que fazem um sentido danado, a gente, para desapegar, fica difícil. Né? E aí, quando a gente começou a fazer pesquisa, né? E vou fazer outro merchan, tá, gente? Quem quiser saber um pouco mais dessas experiências de pesquisa, tem aqui o manual de psicologia do trânsito e do transporte, organizado pelo Fábio de Cristo. Tem um capítulo que eu explico bem assim como é que foi o processo de fazer essas pesquisas, tanto com cliente quanto com funcionário. Mas com os empregados, assim, a gente, as primeiras vezes que eu coletei dado e comprometimento organizacional era uma variável, inclusive, que virou indicador estratégico, né, na organização, a gente levantava idade e tempo de casa, porque todo mundo acredita tão piamente que eles estão correlacionados que eu vou ter que mostrar, né? E, inclusive, descobrir se estão ou não, né? Porque primeiro eu também tinha essa pergunta. Naquela organização não era verdade.
absolutamente não são correlacionados. Então, não tem regra, não é mais velho, é mais comprometido, não é mais novo, é mais comprometido. Não tem correlação entre as duas variáveis. Eu tinha que mostrar isso, tive que mostrar isso anos, até abandonar. Gente, agora vamos parar de ficar levantando isso, porque isso a gente já sabe, né? Isso tem que sair do vocabulário de todo mundo, essa história de que as pessoas mais velhas ou mais novas são isso ou aquilo. E olha que oportunidade interessante. Outras coisas que a gente acredita podem também não ser verdade, né? E a gente sempre teve nas pesquisas anuais esse cuidado, assim, tinha alguns indicadores que tinham que ser comparáveis, né? Então, os scores que eram estratégicos e tudo. Mas a gente sempre botava alguma coisa dentro. Um ano era relação com compliance, quando implementaram, o outro ano era a história do feedback, que estavam falando muito de feedback, a gente, né, estilo de liderança, a gente todo ano tinha algum tema que serviam de subsídio para a área de gestão de pessoas definir os planos para aquele ano, mas é sempre importante a gente verificar, né? As ideias, a gente nem sempre reconhece o que é do senso comum e que a gente legitima, mas são ideias muito perigosas, especialmente quando a gente não se dá conta e não questiona, né? Para afirmar qualquer relação entre variáveis, só tendo evidência para dizer. Consultando estudos em outros locais, a gente tem uma boa pista, mas mesmo isso não é evidência, né? Então, o interessante é sempre levantar e outra, ver se é interessante estabelecer entender quais são essas relações, né? Porque a gente tinha, assim, por exemplo, crenças em geral, né? A gente não pode fazer pesquisa com questionário eletrônico porque as pessoas não têm acesso à internet. Aí eu brincava sempre, né? Porque o telefone, o smartphone que eu recebi na empresa, que foi meu primeiro smartphone, inclusive, eu fiquei todo feliz. Aí no dia seguinte, eu vi uma super reportagem que aquele era o smartphone da classe C, que era comercializado na classe C. Então eu falei, peraí, mas isso aqui não me faz especial, me faz o mais igual a todo mundo, né? E todo mundo tem isso aqui, então ótimo, então vamos fazer pesquisa com isso aqui, porque claro, não é todo mundo, né? Mas nesse caso, classe C, classe D, classe E, não viaja, então não é que eu tinha que, não tem que ser democrático no sentido mais amplo, né? Tem que ser o suficiente, né? Então você tinha algumas ideias, né, crenças que a gente tinha que a gente vinha com evidência para desmontar. Isso cria uma prática mais viável, assim, de você vai ficando mais respeitado para questionar, assim, ué, mas baseado em que você está falando isso, assim, qual é a evidência, né? E quando você tem uma organização buscando fazer, né, buscando capacitar as pessoas para fazerem projetos, fazer a governança baseada em evidência e tal, você também tem mais, esse vocabulário vai ficando mais natural, vai ficando mais usado pelas pessoas, né? Então, ainda na questão da resistência, você encontrava algumas resistências, tem pessoas que não acreditam, isso não vai dar certo e tal, mas a resistência à mudança você encontra em todos os lugares. O que é importante, primeiro, essas não podem te deter, né? A gente não pode ficar, uma pessoa não está gostando e ela não está comigo. Não interessa, todo o resto está junto, vamos embora. Que essa aí uma hora acorda e vem, ou vai, né? Porque aquele lugar também não vai ficando muito, muito estranho para ela. Mas o interessante é que o importante é a gente ter um movimento suficiente para que aquela novidade se estabeleça, né? E ela nunca vai pegar todo mundo, mas tem que pegar uma parte suficiente a ponto de trazer resultados interessantes e que algumas pessoas até vão se convencendo. Às vezes, né, a gente tem que ter essa resiliência, né? Vamos dizer. Às vezes não é dessa vez, mas ele vem na próxima e vem na outra. E às vezes ele vem não é porque nem está acreditando, é porque está todo mundo indo. Tudo bem, porque o que é importante é ele ter essa experiência e para descobrir valor naquilo. Sem ter experiência, ele não vai descobrir valor, né? Então, existem níveis diferentes de resistência. Eu falei, tem coisas às vezes que não pegam, mas a gente segue em frente e vai descobrindo outros caminhos e outros projetos para promover essa mudança. Acho que isso é o importante. Obrigada. Hugo, você me permite muito rapidinho
só fazer um comentário sobre essa sua fala agora, né? Eu penso que isso é fundamental como competência para a consultoria. Porque quando na consultoria a gente o tempo inteiro vai precisar lidar com isso, com alguém que por algum motivo ou não compreendeu, ou não concordou, ou não se engajou de alguma forma, né? E a gente entender que isso faz parte do jogo, que essa pessoa pode entrar em algum outro momento, né? A gente não transformar isso num fracasso do processo, porque uma ou duas ou três pessoas não se encaixaram, mas ao mesmo tempo a gente tentar entender por que não, né? Porque isso é um processo de aprendizagem, né? E se há algo que a gente possa fazer, mudar aí as contingências, para que essas pessoas, de repente, comecem a se interessar quando isso é algo que a gente deseja, né? Quando isso é algo que vai contribuir para o projeto. Mas eu acho que esta é uma competência que a gente precisa desenvolver na consultoria, porque se a gente ficar com um nível de frustração muito elevado, porque tem alguém que não aderiu, tem alguém que, né, a gente não pode esquecer, e eu acho absolutamente legítimo quando alguém da organização se queixa, por exemplo, de ter dado uma ideia, de ter feito em algum momento alguma proposição e não foi ouvida. Aí o consultor chega, nem sabe que alguém algum dia deu aquela ideia e quando ele propõe é ouvido de outra forma, né? E isso muitas vezes incomoda, né? E eu acho que a gente saber lidar com isso, né? Inclusive reconhecer o lugar de onde essa pessoa fala que é legítimo, né? Eu acho que isso facilita o processo. Então, eu acho que é importante o que você trouxe aqui, né? Concordo, eu acho que assim, até complementando, quando o consultor chega, né, as coisas estão acontecendo, né, e o consultor especialmente tem pouco acesso ao dia a dia, né, então essas oportunidades e compreender, assim, muitas vezes é alguém relatando uma história de fracassos anteriores, né, ela não acredita num projeto novo porque já houve outras tentativas e tal, era isso que eu estava mencionando, então quando a gente consegue ter essa escuta, né, para entender assim, peraí, o que tem nas entrelinhas aqui dessa resistência, né? O que eu posso aprender com isso? Porque tem que ser uma esponja, né? Qualquer oportunidade é pouca oportunidade para entrar na rotina, para compreender aquela realidade. Então é muito isso mesmo que você falou, assim, da gente estar bem atento, assim, peraí, o que ele está me dizendo pode ser útil para eu pensar outras resistências, outros riscos do projeto, né? E podem ser muito legítimos mesmo. Pode ser, olha, as pessoas já tentaram e não foram ouvidas antes. Por que eu vou acreditar que a gente vai ser ouvido agora? Né? Eu já ouvi muitas vezes, mas de novo essa pesquisa de clima, mas eu já respondi, não fizeram nada. Como é que por que eu vou responder de novo isso? E aí, se ele percebe assim, é assim, né? A gente pode não ter comunicado bem alguma ação que teve origem ali, ou as ações que tiveram origem ali não fizeram diferença para ele mesmo. E aí não adianta ficar argumentando, né? É a verdade dele essa. Mas, assim, é interessante que em cada situação dessa, e elas às vezes são desconfortáveis, por isso que eu falei em resiliência, elas têm um potencial para nos ensinar. E numa posição de consultor, que você lembrou muito bem, você tem que estar muito atento às mínimas, os mínimos inputs que o teu cliente vai te dar, porque você vai ter pouquíssimas oportunidades, poucas reuniões, poucos encontros, é sempre muito pouco para o tamanho do projeto, qualquer que seja o tamanho do projeto que você esteja entregando. Sim, e aproveitar aí a fala do Hugo, da professora, da Luciana Mourão, professora, olha, eu acho, Hugo, sabe, que você traz uma questão que para mim, durante muito tempo, como profissional, consultora, ou trabalhando mesmo como gestora de RH, é a questão do apego a um processo, apego a uma metodologia, e no papel de consultor ainda mais, quando nós somos muito apegados a determinados métodos e processos,
nós incorremos no risco mesmo de chegar àquela empresa e não ouvir atentamente o que o cliente quer. Então, é como se a gente estivesse o tempo inteiro com um projetinho prontinho que vai servir para toda a empresa, né? Então, nós, enquanto profissionais, eu acho que esse talvez seja uma das maiores reflexões que a gente tem que fazer a partir da tua fala, a partir desse olhar, né? Do nosso papel mesmo enquanto consultores ou profissionais, é de que não existe um projeto pronto, existe um método a ser feito e esse método precisa de adequação a depender do contexto que eu estou, esses inúmeros instrumentos que eu tenho, eu preciso escolher muito bem onde eu vou aplicar e se é possível aplicar naquele contexto. Então, se nós não nos atentarmos a isso, realmente os nossos projetos, os nossos processos, eles não dão certo. Se nós formos muito apegados a um jeito de fazer, uma forma de fazer, tendo em vista que nós estamos nos mais variados contextos, como é que a gente vai desenvolver de uma forma adequada? E eu sempre parto do princípio, e eu levei isso desde quando comecei a trabalhar, não só na área organizacional, mas para a docência, a escuta que eu dou para o meu aluno, o entender a turma que eu vou trabalhar, com o método que eu vou trabalhar, e assim, isso realmente mudou meu comportamento enquanto profissional. Eu cheguei a ouvir uma determinada vez de um gerente da organização que eu trabalhava, que eu era inflexível. Eu nunca mais esqueci. Ele usou o termo assim, ó, ele fez assim para mim. Você parece aquelas portas de... Ele usou um termo muito interessante, mas, gente, foi a maior lição da minha vida, né? Porque eu queria que aquilo desse certo, eu queria que acontecesse, e ele dizia para mim, mas não é possível, por isso, e eu não conseguia ouvi-lo, e era muita imaturidade, eu era muito jovem. Eu trabalho desde 2001 na área, antes mesmo de me formar. Então, aquela fala daquele meu gerente foi fundamental para que, a partir dali, tudo que eu aprendesse, eu tinha que saber onde aplicar, como aplicar, ouvir o meu cliente, né? E essa escuta é fundamental, né? E aí, obviamente, que eu, sabendo de muito, eu consigo contextualizar, eu consigo trazer o que ele está querendo, ou entender o que eu posso aplicar aqui, o que eu não posso aplicar ali. Então, assim, talvez seja isso que falta em muitos de nós, enquanto consultores, enquanto profissionais da área de gestão de pessoas, falta essa falta de apego a um processo, a um projeto, a um jeito de fazer, né? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim, na sua fala, fez sentido total, que era o que tu queria, mas tu foi o tempo inteiro buscando atender as necessidades daquela organização, né? Eu acho que uma camada adicional, inclusive, que a gente sempre deve pensar, a gente tem que ser bem flexível de fato e ouvir ao máximo para trazer soluções que sejam pertinentes, mas tem coisas que a gente não pode ser flexível mesmo, né? Tem etapas necessárias de processo, de procedimentos, né, requeridos para determinadas ações que a gente vai implementar, que elas que vai comprometê-las, né? Então, isso também envolve se apegar ao que a gente precisa mesmo se apegar e poder ser mais flexível no resto, né? Por exemplo, uma coisa que a gente quase não vê nas organizações é a análise de necessidade de treinamento, né? Porque alguém resolve assim, precisa de treinamento de feedback, vamos dar para todo mundo no mesmo nível. Não, isso é muito caro, leva muito tempo e para algumas pessoas vai ser bobo, porque você só vai poder pagar um baratinho, um rápido, né? E tem gente que precisa muito e tem níveis diferentes. E em alguns universos, quando você fala que existe uma etapa necessária antes de contratar o treinamento, que é definir a necessidade e os níveis de requeridos para diferentes pessoas, é uma coisa que na cabeça delas nem existe, né? Então, esse é um que a gente pode bancar e outros, mas de que jeito, se é online, se não é, a gente não precisa se apegar tanto, a gente pode até experimentar formas híbridas, formas novas aí para... Né? A gente tem que saber no que a gente se apega, assim, é isso que eu defendo. Assim, porque tem algumas questões... certeza. São processos que realmente, ainda que eu esteja o escutando, se ele não levar a sério, aquilo não vai dar certo, né? Então, isso, e inclusive ele está te contratando, às vezes, para dizer para ele que não é possível, que não vai dar certo.
Exatamente. Você é especialista, né? Então, depois da minha escuta, eu formar um processo, né? E trabalhar a partir de uma metodologia após a minha escuta é o que tem que ser realmente. Eu entendo quando você diz que apego a alguns processos são essenciais para que o projeto dê certo. São etapas, né? Então, todo mundo que administra, ele tem que entender de um processo, de uma etapa. Algumas etapas devem ser seguidas para que o processo evolua, senão não faz sentido, né? São os cuidados, né? São os cuidados ali que a gente tem que tomar o tempo inteiro. Bem, já estamos nos encaminhando aí, mais alguma pergunta? Oi, Elisa. Eu queria só, mudando um pouco, primeiro agradecer, Hugo, foi uma experiência, um momento de muito aprendizado aqui. Adorei o caso, adorei as discussões que o caso trouxe para a gente em termos teóricos e práticos, uma costura muito bonita de teoria e prática hoje, aqui na roda. Mas eu queria que você colocasse os links aí da psicométrica. Não, como é? Eu troco o nome, não brigue comigo. Eu quero que você coloque o link da sua performétrica. Performétrica. Coloca o link da tua eu não tenho a mão. Eu tenho aqui, peraí. Tá na apresentação. Tá na apresentação. A gente coloca. O Hugo está fazendo doutorado, está terminando, está aí no caminho para fechar o doutorado e está com... A coleta está aberta ainda, Hugo? Está aberta. E também o Performapa está disponível para... Esse e o outro, né, Hugo? Isso, o Performapa, ele cria uma autoavaliação super interessante, né? E te dá elementos para você fazer a gestão do seu próprio desempenho, né, e defender recursos, defender para onde você quer seguir, né? E eu super recomendo porque ficou uma ferramenta muito interessante para fazer, para você tomar protagonismo da sua carreira e do seu trabalho, né? Sob a orientação aí da professora Luciana Mourão, vão sair muitos belos produtos desse doutorado ali. Aliás, Merchan, já tem um, hein? Já tem um aqui feito com SBPOT. Mas para quem não conhece, o trabalho e as medidas de contenção da Covid-19. Perfeito. Mas para quem não conhece aí nossa pós da Universo, precisa conhecer e saber o quanto nós temos projetos lindos e interessantes e significativos para a ciência. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte do programa de pós da Universo e com esses professores aí maravilhosos, né? Bem, pessoal, eu aproveito essa oportunidade. Hugo, a professora Elisa já falou muito bem o quanto foi importante o seu diálogo, o quanto foi bonito de se ver um trabalho desse, né? O quanto a sua entrega nesse trabalho também é muito bacana de se ver. Eu acho que mais que toda a sua fala, quando você faz, você traz essa entrega que é tão necessária para nós em qualquer campo da nossa vida profissional, né? Mas eu quero aproveitar aqui só para chamá-los, né, para convidar para a nossa próxima roda de supervisão, que vai acontecer aí no final de junho. O tema é capacitismo e inclusão, desafios na gestão da diversidade funcional, e quem vai ser a nossa palestrante será a presidente da SBPOT, a Maria Nivalda Carvalho de Freitas, né? Então já fica aqui o convite para todos vocês que estão aqui participar da nossa próxima roda. Né? E fica o convite sempre, né, para que vocês participem. Eu sei que esse é um momento tão importante e que eu não tive oportunidade no passado, né? Hoje eu já estou em outra situação e tá aqui, ainda que não atuando efetivamente na área organizacional, mas é sempre um prazer escutar e transferir isso no momento que eu estou no processo de docência. Foi um prazer, Hugo, muito obrigada a todos vocês pela presença, né? Em nome da SBPOT, a gente fica extremamente feliz em tê-los aqui, né, e saber do interesse de vocês pela área, e que é isso mesmo, esse momento aqui é para reafirmar mais uma vez a importância de discutirmos a diversidade dos assuntos que temos em POT, né?
a Eu Elisa, agradeço Daiane. imensamente o convite novamente, foi um prazer, eu adorei. Foi muito Também gostoso adoramos. revisitar esse projeto, especialmente porque é uma história que eu não tenho contado muito, porque eu estou pesquisando outras coisas, né? Então foi muito legal voltar. Até conversei com amigos e colegas da época e compartilhando assim, olha que eu estou revendo aqui para contar a história de uma coisa, de algo tão legal que a gente fez. Muito bem. Elisa, Daiane, demais querem falar antes da gente encerrar? Daí quer fechar, quer comentar alguma coisa? Agradecer, Alexandre, a condução foi muito, muito boa também. Agradecer, a gente teve a presença do pessoal da empresa Júnior, né? A gente quer contar com vocês mais vezes nessa participação. Que bom ter vocês aqui, que bom ter todos, né, que tiveram disponibilizar esse tempo, né? Parece muito tempo, né? Mas passa rápido, 2 horas numa discussão interessante, passa rápido. Mas agradecer a participação de todo mundo e convidar para as próximas rodas. Isso aí. Gente, um prazer imenso. Até uma próxima oportunidade. Sucesso, Hugo, aí no doutorado. Tchau, obrigado. Obrigada. Parabéns para a Tchau. diretoria do FBPOT. Está muito Obrigada, bacana. Lu. Super parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns, Hugo. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, gente. Ai, que lindo! Ela diz assim, os meninos, aí eu pensava eu pensei que era tudo duas criança. Aí depois ela me mandou uma foto, eu acho, eu olhei eles aí, gente, que menina! Os meninos, ele já é lindo! Eu primeiro, tá? Tudo bem? Tchau. E bonito, né? Rapaz, a menina faz menino bonito. Eu acho. Deixa eu olhar para me inspirar, para a menina nascer bonita também. Ai, meu Deus, eu sou louca por meninos. Esses meninos são muito os seus estão grandes também, né, Alexandre? Não, o meu mais ou menos. A Lívia tá com 12, né? Já tá mocinha já. E o Luca não, o Luca tá com 8. O Luca tá pequenininho ainda. Eu acho que eu só vi ela passando uma vez aí, não foi? A Lívia, você viu numa reunião que a gente estava. É que o Luca tá fora, né? O Luca tá agora. Hoje até ele fez uma cirurgia lá, mas tá bem. Tá só esperando abrir a fronteira, né? Para voltar. Mas porque ele tá bem? Tá tudo bem? É uma cirurgia? Era só uma cirurgia de fimose mesmo, né? Ah, tranquilo. Eu tava gravando. Opa!